Sabe que gostei desse lance de produzir conteúdo baseado na leitura de autores com os quais não tive qualquer tipo de contato direto com a obra? Assim como no vídeo anterior, onde falei de A Cartucha de Parma de Stendhal, o autor de hoje também é muito famoso e lógico que já o conhecia de nome. Aliás, é triste afirmar que Salman Rushdie tornou-se amplamente conhecido mais pelo X na testa que recebeu do Ayatollah Khomeini que pela sua literatura. Ahmed Salman Rushdie nasceu em 19 de junho de 1947 numa família muçulmana de classe média em Mumbai, 2 meses antes de a Índia tornar-se independente da colonização britânica. Seu pai era advogado e empresário e sua mãe era professora. Aos 14 anos, foi enviado pelos pais à Inglaterra para estudar, onde se graduou em História na Universidade de Cambridge. Depois, tornou-se cidadão britânico. E antes de ser escritor, trabalhou como redator de publicidade. Rushdie sempre se declarou ateu, mas fascinado pelos deuses e profetas. Rushdie tem sua obra marcada pelo realismo fantástico e comentários sobre o colonialismo e a experiência da imigração, mesclando tradições religiosas e culturais de diversas civilizações. Essa característica está presente desde sua primeira obra publicada, Os Filhos da Meia-Noite, de 1981. Romance que acompanha as aventuras, desventuras e poderes mágicos de um grupo de crianças nascidas em 1947, no exato momento em que a Índia se tornou independente do Reino Unido. No livro seguinte, Vergonha, de 1983, Rushdie retrata um período da história do Paquistão, focando a narrativa na disputa de poder entre dois homens, Raza, destacado oficial do exército, e seu primo Iskander, menos poderoso e influente, mas ainda mais truculento do que o militar. O realismo fantástico é presente na personagem Sufia, que tem a capacidade sobrenatural de absorver as emoções reprimidas de todos, o que eleva a temperatura de seu corpo, chegando a queimar com as mãos quem ela tocar. Em Os Versos Satânicos, de 1988, que lhe rendeu a infame Fatwa de Khomeini, o foco está na saga de dois atores indianos da Inglaterra de Margaret Thatcher. Assumindo respectivamente os papéis de Deus e Diabo, a dupla atravessa um labirinto de situações cômicas que tocam em dilemas da época, como o advento da globalização. A Fatwa de Khomeini, proferida em 14 de fevereiro de 1989, ordenou a execução do escritor por blasfêmia contra o Islã. Também o condenou pelo crime de apostasia, punível com morte segundo a Sharia. Khomeini atribuiu a todos os muçulmanos zelosos o dever de tentar assassinar Salman Rushdie, os editores do livro e quem mais tomasse conhecimento de seu conteúdo. Esta sentença obrigou Rushdie a viver sob disfarce por vários anos. Ali Khamenei, sucessor de Khomeini e líder supremo do Irã, renovou a fatwa em 2005 dizendo que, abre aspas, mesmo que Salman Rushdie se arrependa ao ponto de se tornar o homem mais piedoso do nosso tempo, a obrigação permanece para cada muçulmano, de o enviar para o inferno, não importa a que preço, e mesmo fazendo o sacrifício de sua própria vida. Fecha aspas. Infelizmente, o terror alcançou Salman Rushdie em 12 de agosto de 2022 em Nova York, quando foi atacado durante os preparativos para uma palestra por Hadi Matar, um jovem de origem libanesa de 24 anos e morador de New Jersey, que invadiu o palco e o esfaqueou múltiplas vezes. O escritor ficou cego de um olho e perdeu o movimento dos dedos de uma das mãos. A obra desse vídeo, Shalimar, o Equilibrista, de 2005, também traz o fantástico. Nas conversas de Bonnie com a mãe morta, nos altos papos entre Indy e Shalimar, a quilômetros de distância por telepatia. A narrativa conta quase 6 décadas do século XX, tendo como fio condutor de parte da trama a paixão de um embaixador americano e uma dançarina indiana. Entre guerras e revoluções, uma série de assassinatos, heróis e vilões, destinos alterados por situações à beira do inverossímil, mostra a ação política americana no Oriente durante a Guerra Fria, a queda da União Soviética e o surgimento de grupos extremistas islâmicos. O lançamento mundial do livro teve como principal evento a Festa Literária Internacional de Paraty, no Brasil, com a presença do próprio autor. Shalimar, o Equilibrista é dividido em 5 capítulos. O primeiro narra o presente do ponto de vista de India e Max Ophuls, ambos vivendo na Califórnia.
O segundo traz o passado do ponto de vista de Boni Kaur, uma dançarina indiana que vive na Caxemira. No terceiro, Max recua a juventude, contando sua história desde a invasão alemã na França durante a Segunda Guerra Mundial até chegar à função de embaixador na Índia. No quarto capítulo, temos o passado do ponto de vista de Noman Sher Noman, um artista circense indiano ingênuo e apaixonado que, em nome do ódio e do desejo de vingança, tornou-se uma máquina de matar. No quinto e último capítulo, voltamos ao presente para um acerto de contas. É um romance que atravessa grande parte dos importantes eventos do século XX. De um lado, mostrando a Segunda Guerra Mundial numa França dividida entre os entreguistas de Vichy e a resistência de Gaulle no Ocidente, bem como as tensões que culminariam em conflitos na região da Caxemira a partir de 1947, no Oriente. Foi uma experiência de leitura muito desafiadora pela abundância de elementos da cultura e história hindus que são tão distantes de nós ocidentais de um modo geral. No capítulo 1, conhecemos Índia, a filha nihilista e indiferente do ex-embaixador americano Max Ophuls, que, por causa da relação extraconjugal na qual ela foi concebida, destruiu a carreira e o casamento. Índia é uma filha da velhice. Quando nasceu, o pai tinha 57 anos. Foi criada por uma governanta e não sabe nada de sua mãe, de quem o pai simplesmente não fala. A forma distanciada com que se relaciona com as pessoas ao redor é anormal, é muito incômoda e antinatural para uma menina de 24 anos. O pai exerceu o ofício de embaixador durante a Guerra Fria, previu e testemunhou importantes acontecimentos geopolíticos. No aniversário da filha, começa a manifestar um desencanto da vida, como se estivesse revendo suas crenças. Naquele dia, apresentei-a com um carro. A reação dela e a descrição dos estados interiores perturbados, com seu pensamento ácido, o sarcasmo para inibir os outros, camuflar o sofrimento e esconder a carência, está bem demonstrado no trecho a seguir. Abre aspas. Não queria o carro. Não queria sentir mais do que sentia. Queria que alguém a sacudisse, que gritasse na sua cara, que batesse nela. Já estava amortecida, como se Troia tivesse caído. Fecha aspas. Naquele dia, conhece o motorista do pai, Shalimar, que logo de cara considerou um estranho, como se estivesse ocultando algo grave, mas que ela não consegue sondar. Ela e Max saem para dar uma volta com o carro. E, embora passem uma tarde agradável juntos, é capaz de perceber que o pai está diferente. No trecho a seguir, ela diz suspeitar que Max Ophuls não viverá muito. Abre aspas. Quando o viu render-se à falácia utópica, ao mito da perfectibilidade do homem, Índia entendeu que ele não viveria muito. Ele parecia um equilibrista na corda bamba, tentando manter o equilíbrio mesmo não havendo mais nenhuma corda sob seus pés. Fecha aspas. Dias depois, o recluso Max Ophuls contraria o hábito e vai em um talk show. Em vez de contar curiosidades da sua carreira de diplomata e as relações com o beautiful people hollywoodiano, fala da questão da Caxemira. O vídeo do programa é severamente editado e a versão que vai ao ar deixa uma impressão negativa e tendenciosa, como se ele fosse contra os muçulmanos. Pouco depois, Max é degolado na porta do prédio de Índia. No capítulo 2, conhecemos Noman Sher Noman, um jovem de 14 anos, filho do chefe da aldeia do Pachigan. O menino quer tornar-se artista circense, sonha em ficar famoso como Shalimar, o equilibrista. Noman era apaixonado desde criança por Bonnie, filha do sábio local. Na noite em que Noman nasceu, o Marajá havia programado um grande banquete, com 2 apresentações teatrais. Foi uma noite que se revelou amaldiçoada. Bonnie nasceu prematuramente, a mãe dela morre no parto e a aldeia está prestes a ser invadida pelo Paquistão. Este período da história coincide com a Primeira Guerra da Caxemira. Vale uma pausa para abordar resumidamente esse complicado conflito, que é precedido por uma longa cadeia de fatos. A partir de 1526, o Império Mongol, adepto do islamismo, ocupa praticamente todo o subcontinente indiano.
2 séculos de guerras de sucessão, revoltas locais, crises agrárias e conflitos religiosos levam o poder mongol ao declínio, até ser extinto com a tomada de quase toda a região pela Inglaterra, que desde 1670 vinha conquistando territórios por ali. Em 1877, a rainha Vitória é proclamada imperatriz das Índias. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgem movimentos de independência na região, sendo Gandhi a figura mais proeminente por seu ativismo não violento. Como a ruptura era inevitável, a Inglaterra resolveu conduzir uma emancipação negociada, originando em 15 de agosto de 1947 2 novas nações: a Índia hindu ao sul e o Paquistão muçulmano ao norte. Cada um dos estados principescos indianos aderiu a um dos 2 novos países, exceto Jammu e Caxemira, o maior entre os estados autônomos e com fronteiras na Índia e no Paquistão. Apesar de ter uma população predominantemente muçulmana, seu governante era hindu, o Maharaja Hari Singh. Para evitar pressões vindas dos vizinhos, Singh resolve jogar um país contra o outro, mantendo com essa tática o status quo. Em outubro, os revolucionários muçulmanos do oeste e as tribos paquistanesas de Dir invadem a Caxemira na esperança de libertá-la do domínio do Maharaja. As forças estatais não foram capazes de resistir à invasão e o Maharaja assinou um instrumento de adesão em troca de ajuda militar, aceito pelo governo da Índia no mesmo mês. Este primeiro conflito terminou em janeiro de 1949, com a divisão do Estado principesco ao longo da chamada Linha de Controle, a fronteira não oficial em vigor até hoje. Dessa divisão, o Paquistão assumiu o controle das províncias de Gilgit, Baltistan e Azad Caxemira, enquanto a área segurada pela Índia se tornou o Estado indiano de Jammu e Caxemira. Em 1965, o Paquistão mais uma vez usou a força militar para tentar mudar as fronteiras, mas perdeu para os militares indianos. Em 1984, as nações entram novamente em confronto, dessa vez em torno da geleira de Siachen, controlada pela Índia. Em 1999, os 2 lados lutaram pelo controle de postos militares no lado indiano da linha de controle. Em 2003, a Índia e o Paquistão assinam um novo cessar-fogo, que vinha se mostrando frágil desde 2016. Até que em agosto de 2019, o governo indiano revoga o status especial da Caxemira, removendo a autonomia de 7 décadas da região. Agora que você já sabe algo mais do complicado contexto, voltemos ao livro para encontrar Abdullah, pai de Noman, sentindo-se culpado pelo fato de, na condição de Sarpanch, que é o administrador eleito do povo, não estar preparado para o perigo. Considera-se indigno da posição, agravado pela vergonha de ter se metido em querelas com Bamburi Ambarzal, líder de outra aldeia, sobre a hegemonia no fornecimento de banquetes e entretenimento para festas. Também vemos o resignado Pyarelal Kaur, que perde a esposa para ganhar a filha, no uso de sua sabedoria de Pandit, isto é, profundo conhecedor de sânscrito, da lei, da música e da filosofia hindu, refletindo durante a fuga do Jardim do Marajá. Abre aspas. O homem está arruinado pelo infortúnio de possuir um senso moral. Não existem surpresas no meio animal. Só o caráter do homem é suspeito e cambiante. Só o homem, conhecendo o bem, pode fazer o mal. Só o homem usa máscaras. Só o homem decepciona a si mesmo. Fecha aspas. Segundo o narrador, a presença do exército indiano na Caxemira se justifica oficialmente pela proteção feita à população e pela manutenção da integridade do território, mas é em parte mal vista pelo povo. Um dos motivos é que tomam terras para uso militar. O narrador recorda que 14 anos antes o exército indiano conseguiu repelir os saqueadores Kaibali na Caxemira, mas não os expulsou de toda a região, passando a controlar algumas áreas montanhosas ao norte. O coronel à frente da operação é designado para tomar conta do Pachigan e acabou interessado por Boni, que o rechaçou. Tenta aproximar-se dela outra vez e é novamente repelido. Ele, cansado da hostilidade do povo com o exército. Tentemos imaginar o que é viver numa região militarmente ocupada há 14 anos, né, pessoal? Decide enviar um espião ao Pachigan para caçar subversivos. A primeira porta na qual bate o professor Gopinath é a de Boni.
Como é parente de seu pai, vê a jovem com muita frequência e acaba apaixonado por ela também. Descobre que ela gosta de Noman e decide destruí-lo, em vez de focar no irmão Anis, de 17 anos, a quem o coronel incumbiu de investigar por fabricar bombas para a Frente de Libertação local. Gopinath passa dias seguindo Bonnie e Noman, filma e fotografa os dois fazendo sexo na floresta. Aborda Bonnie e conta que colocou as provas de sua desonra nas mãos do pai, do Sarpanch e dos demais membros do Panchayat, isto é, o grupo de 5 pessoas com autoridade na região para administrar o lugar. A única saída para ela seria casar-se com ele. Doido de amor, o homem expôs suas habilidades de espião e ainda agiu à revelia do coronel. Os sábios da aldeia remediam a situação casando Bonnie e Noman. 4 anos mais tarde, coisas estranhas começam a acontecer no Pachigan. Aparece um mulá mendigo na aldeia chamado Bulbul Fak, pregando contra a tolerância religiosa do lugar. É um homem sem passado, mas que consegue construir uma mesquita no local. Fak afirma que existe um inimigo interno no Pachigan, que para ele é uma aldeia degenerada, pois apesar de ter uma população de maioria muçulmana, apenas um membro do Panchayat era fiel ao credo, enquanto 3 anciãos eram idólatras e junto deles ainda havia um judeu. O narrador aproveita a inserção de Fak na trama para descrever a ocupação do lado paquistanês da fronteira por extremistas. Recorrendo à mistura de ficção e fatos históricos, apresenta ao leitor o rigor do Islã, seja naqueles que acham justo estuprar a amiga de Bonnie porque vivem numa aldeia considerada imoral, seja pela condenação cruel dessa vítima de violência sexual a uma vida sem amor e sem família porque não é mais digna de casamento. O clima na região está muito negativo e o inverno chegou. Os profissionais das artes cênicas do Pachigan começam a guardar seus materiais para a próxima temporada de apresentações que viria somente na primavera, quando um emissário do governo chega à aldeia informando que quer contratar uma apresentação com banquete para o embaixador americano Maximilian Offus. Como a guerra vinha impactando os ganhos, os artistas consideram aquele pedido uma bênção. Enquanto isso, Bonnie vinha se questionando se havia solidez no casamento, se amava mesmo Noman. No seu íntimo, algo se quebrou e tem início um processo de afastamento afetivo, que ela mascara fingindo normalidade, pervertendo sua compreensão da realidade. O sentimento de sedução despertado quando ela se tornou mulher e levou à perda da virgindade com Noman. A consciência desse poder que as mulheres exercem sobre os homens através dos jogos sexuais volta com força numa menina tão jovem, sem malícia da vida e inconsequente. Quando Bonnie viu Max, entendeu que era sua chance de virada. No capítulo 3, vemos que Max vem de uma família de judeus askenazes e que foi criado em Estrasburgo, na França, cidade que na Segunda Guerra Mundial foi ocupada por nazistas, quando Max era professor júnior da universidade local. A seguir, o narrador descreve o show e o banquete oferecido pela trupe do Pachigan. Quando Max vê Bonnie dançando, reconhece no olhar da moça a prontidão do sobrevivente em suspender o julgamento moral na presença da imaginada oportunidade. Adiante, recua ao passado de Max outra vez. Conta da evacuação de Estrasburgo, com início em 10 de setembro de 1939, quando ele tinha 29 anos. Apesar dos perigos, sua família decide permanecer na cidade e Max acaba colaborando com a resistência francesa. O exército alemão atravessa a linha Maginot em 12 de maio de 1940, Paris cai e em 3 semanas Estrasburgo está ocupada. Ainda cooperando com a resistência, ao final de 1943 conhece Margaret Rhodes, de 24 anos, com quem viria se casar. Em 1944, Max é sondado pelo MI9, a Diretoria Britânica de Inteligência Militar, Seção 9, parte do Departamento de Guerra ativo entre 1939 e 1945, para tornar-se encarregado do apoio às redes de resistência europeias e usá-las para ajudar aviadores aliados abatidos pelos inimigos a voltar para a Grã-Bretanha. Além disso, ajudava prisioneiros de guerra britânicos a fugir sem ser capturados, coletava e distribuía informações, ajudava a negar a desinformação inimiga, mantinha o moral dos prisioneiros de guerra detidos nos campos inimigos. Essa organização o convida a integrar um grupo de intelectuais que daria suporte ao governo inglês e americano sobre o que fazer na Europa no pós-guerra. Ele aceita.
Participa da Conferência Monetária e Financeira Internacional das Nações Unidas e Associadas, realizada em Bretton Woods entre 1 e 22 de julho de 1944, evento em que se elaboram regras para o sistema monetário internacional, criando o FMI e o Banco Mundial. Margaret se junta a ele em agosto, após a libertação da França. É muito interessante a forma como o autor costura eventos históricos com o enredo, colocando Max, por exemplo, para intermediar acordos econômicos entre Paquistão e Índia como forma de amenizar as tensões na fronteira caxemirense, ao mesmo tempo em que selava um acordo com Bonnie para que ela se tornasse sua dócil e servil amante. Passado um tempo usufruindo do acordo com Max, Bonnie conclui que suas fantasias de poder fizeram dela uma puta particular e começa a expressar sua insatisfação com o arranjo em linguagem cifrada. Max entende tudo errado e esses sinais equivocados se transformam em posicionamento político contrário à presença militar da Índia na Caxemira. Por conta disso, foi duramente criticado como aliado do Paquistão. Seduzido pela ninfeta, o experiente Max se aninhou do aconchego do auto-engano obtido nos prazeres sensuais de uma mulher que ele sabia que não o amava, obliterando seu julgamento. Acaba acordando do torpor e aos poucos se afasta de Bonnie, que se entrega à glutonice, ao ópio, aos medicamentos controlados. Quando Max vai dispensá-la, descobre que ela está grávida. A informação é vazada para a imprensa e provoca um escândalo. Max é removido do serviço diplomático. Bonnie volta para a aldeia após o parto e sem a filha. Lá descobre que sua agente, ao saber que ela havia se tornado amante do embaixador, a declarou morta. Obesa, doente, viciada, resta-lhe morar numa cabana abandonada na floresta. Norman muda também, e muito. É um homem rancoroso que deseja a vingança que não pode empreender enquanto seu pai estiver vivo. E para onde ele canaliza esse ódio? Para a política. E de que forma? Terrorismo. Junta-se a um grupo tutelado por Bulbul Faq, ou Mulá de Ferro. O narrador descreve o processo de doutrinação empregado por Faq para transformar a psique dos jovens que se juntam ao extremismo. Faq, ao afirmar que removerá o véu das aparências e entregará ao doutrinado a verdade, vai rompendo dentro da pessoa os elos afetivos que apelariam para a consciência onde o indivíduo funda suas certezas. Pense um pouco. Se a doutrina promete a verdade, obviamente todo o resto que os jovens acreditavam até ali só podia ser mentira. Segundo o narrador, os novos recrutas que ouviam o Mulá de Ferro sentiam suas vidas anteriores ressecarem na chama da certeza dele. Na cena a seguir, é impressionante a descrição de nascimento dos que se acham guerreiros da verdade. O comandante invisível, que se chamava Dar de Shirmal, embora não houvesse nenhum Dar em Shirmal, levantou-se de um salto e colocou-se diante de Bulbul Faq, nu e pronto para a ação. Não tenho nome, gritou alto, a não ser o nome da verdade. Não tenho rosto, a não ser o rosto que o Senhor escolher para mim. Não tenho corpo, a não ser este que morrerá pela verdade. Não tenho alma, a não ser a alma que é de Deus. O Mulá de Ferro foi até ele e, delicadamente, como um pai faria, ajudou-o a se vestir de novo. Este guerreiro, anunciou carinhosamente Bulbul Faq, despiu as vestes da mentira e vestiu as da verdade. Ele está pronto para a guerra. Depois, conhecemos as crenças do extremista muçulmano sobre aqueles que considera fiéis e infiéis. O infiel acredita na imutabilidade da alma, mas nós acreditamos que todas as coisas vivas podem ser transformadas a serviço da verdade. O infiel diz que o caráter de um homem decidirá seu destino. Nós dizemos que o destino de um homem lhe forjará um novo caráter. O infiel diz que o quadro do mundo que ele pinta é um quadro que devemos todos reconhecer. Nós dizemos que o quadro não significa nada para nós, pois nós vivemos em um mundo diferente. O infiel fala da verdade universal. Nós sabemos que o universo é uma ilusão e que a verdade está além da ilusão, onde o infiel não consegue enxergar. O infiel acredita que o mundo é dele, mas nós devemos arrancar os infiéis de seus redutos para jogar na escuridão e vivermos no paraíso, nos alegrando enquanto ele mergulha no fogo.
Shalimar, ao perceber que para abandonar seu eu, teria também de abandonar o compromisso de vingar sua honra matando Bonnie, tratou de fingir que se tornou um mujahid, um guerreiro sagrado. Para quem gosta de história, o livro instigará a curiosidade sobre certas coisas aparentemente desconexas, mas que têm total ligação nos acontecimentos marcantes do século XX. Aprendi muito sobre os conflitos na região do Afeganistão, Paquistão, Caxemira, da presença dos Estados Unidos e da União Soviética com armas, dinheiro, treinamento militar no Oriente Médio e entendi que o terrorismo do século XXI na região é fruto podre da Guerra Fria. No capítulo em que conta a vida de Shalimar como mujahid, informa que é comum em algumas regiões homens mais velhos terem meninos como amantes, o que é considerado demonstração de hombridade e não de homossexualidade. Saímos dos anos 1960 e chegamos a 1987. Shalimar tem 40 anos, integra uma rede internacional de terrorismo e está no norte da África para cumprir a missão de assassinar um escritor que falava francês, escrevia contra Deus e havia vendido a alma ao Ocidente. O autor está claramente se referindo a si mesmo aqui. Adiante, o narrador retorna ao Pachigan e às aldeias próximas, descrevendo como os radicais islâmicos foram, através da violência e do terror, impondo sobre os hindus e mesmo aos muçulmanos mais tolerantes a sua etiqueta social. Primeiro, espalhavam cartazes exigindo, por exemplo, que as mulheres usassem burca. Depois, estupravam e matavam as mulheres das famílias dos líderes locais. Nessa época, começa a limpeza étnica na Caxemira, com o massacre de hindus. 350 mil pandits fogem para o campo de refugiados do sul, enquanto bairros são incendiados e propriedades tomadas pelos radicais. Apesar de haver mais de 600 mil homens do exército indiano na região, nada foi feito. O governo demora para prestar assistência aos refugiados e milhares sucumbem de fome e doenças. O exército, por sua vez, estava usando rebeldes renegados para operações ilegais, como execuções e encenação de crimes para justificar assassinatos. O objetivo era aniquilar a FLJC, a Frente de Libertação Jammu-Caxemira, composta de nacionalistas seculares. Anis Nouman assume o comando da FLJC e organiza a proteção do Pachigan, matando um grupo de radicais liderado por um moleque de 15 anos, que exigia da aldeia que cobrisse suas mulheres. No trecho a seguir, a mãe Firdaus Nouman queixa-se. Eles acham que é um fato científico que a mulher emite raios que levam os homens a cometer atos de depravação sexual. Depois, Anis é executado pelo exército, que na sequência brutaliza sua família, matando a todos com muita crueldade. Outrora coronel, agora general, e há muito queria se vingar do Pachigan. Mas os políticos seguravam sua mão alegando que deviam proteger um importante reduto cultural, guardião de importantes tradições hindus, por mais que o general alegasse que a aldeia estava abrigando rebeldes nacionalistas. Com a morte de Anis, o governo baixou a guarda, o exército arrasou o que sobrava da aldeia. Bulbul e seus malucos vão ao Shirmal, Shalimar está com eles. Diz que de lá vai velar os pais. Ele parte, o exército embosca o grupo, matando a todos. Naquela mesma noite, o general adormece embalado pelo triunfo e morre picado por uma cobra. Shalimar chega à cabana de Bonnie, que o esperava há muito tempo para acerto de contas. Depois, ele foge para as Filipinas, onde encontra um velho amigo muçulmano que está matando cristãos em seu país. É acolhido e trabalha para ele por um ano, até ser liberado para ir atrás de Max Ophüls. Ajudado por uma rede de contatos filipinos, se aproxima de Max e, bancando o coitado do marido corno, o comove e consegue um emprego de motorista particular. Ele não quer matá-lo, virar as costas e vazar. Quer conhecer sua vítima na intimidade para, através de seus pontos fracos, infligir a maior dor possível. Seu plano vai caminhando até o dia em que ele vai ao apartamento de Índia para levar o presente de aniversário e dá de cara com um clone de Bonnie. Ali cai a ficha de que sua esposa adúltera teve uma filha com Max. Subitamente, lembra da promessa que fez a si mesmo de matar Bonnie, Max e filhos se houvesse. No quinto e último capítulo, reencontramos Índia apática, à espera da prisão do assassino do pai, sem desconfiar de um passado que voltou para acabar com Max e que também a põe em risco. A partir daí,
Passam mais alguns anos até que Índia e Shalimar estejam frente a frente para o acerto final. Salman Rushdie é um autor admirável, agora posso dizer com muita segurança, não só pela coragem com que defende seu patrimônio intelectual, que são as suas histórias, não só pela verdade com que expressa sua literatura inspirada no que ele condensa em si mesmo, nessa mistura de Oriente e Ocidente, de homem longe de casa e das origens, de testemunha da radical transformação do mundo bipolar para multipolar, globalizado, mas também pela integridade com que defende sua arte, que é digna de aplauso, sobretudo agora, em que retoma sua vida, com sequelas no corpo e da alma, do brutal ataque sofrido em agosto de 2022. Só tenho uma coisa a dizer: bravo! A você que ficou até o final do vídeo, deixe um comentário e um joinha. Até breve!